Muito bem, voltamos aqui então para fazer um momento de perguntas e respostas ou comentários. Fiquem à vontade, enquanto isso é sempre aquele momento em que o professor toma um pouco mais de água do que o normal, né? Inclusive, assim, na minha prática como professor, eu jamais faço isso em sala de aula com os alunos, mas aqui é uma coisa específica, é um seminário, né? São adultos que estão tomando nota, né? Enfim. Mas falar esse tempo todo realmente é algo completamente improvável. Aliás, o próprio livro As Sete Artes do Ensino ensina isso, né? Miriam, pode falar. Oi, professor, boa noite. Boa Boa noite. noite, meus irmãos. Essa questão da ginástica, lendo o livro aqui e ouvindo seus apontamentos, lembra muito, é como se a ginástica ela criasse um efeito cascata na modelação de todos os outros, não é sentidos, de todas as outras habilidades que o ser humano tem que a gente precisa refinar. Sim, Eu perfeito. vi isso em relação, por exemplo, a quando o atleta de alto rendimento, ele é uma pessoa disciplinada, ele é uma pessoa que consegue transformar a ansiedade em movimento, em foco, em força. Ele consegue ir um pouco além porque a mente dele está treinada para ir além se for necessário. Não é à toa que esses atletas eles viram consultores de alto rendimento, eles viram palestrantes. São pessoas disciplinadas, mas o foco não é que a ginástica em si faz tudo isso, mas ela é como se fosse uma força motriz que desencadeasse um efeito cascata nas outras habilidades que a gente tem que desenvolver, né? Disciplina, concentração, persistência, é, postura, Uhum, consciência corporal. uhum. Eu achei isso muito interessante. O livro vai falando disso de uma forma bem, bem bem detalhada, mas eu vi isso na vida prática, né? E hoje a gente resume a ginástica só à questão do culto ao corpo, né? Uhum. Mas tem outras habilidades importantes que ela traz, e não precisa ser uma ginástica pesada, né? O fato de você tentar se autodisciplinar para ao menos comparecer a uma aula, às vezes que são demandadas, Uhum. a gente vê altos índices de desistência, a gente vê as pessoas falando, paguei academia e nunca fui. Mas é muito além do exercício, né? Eu acho que o livro traz muito isso aqui, é muito além do exercício em si. É o que as consequências do hábito de se exercitar traz, né? E Uhum. desenvolve Perfeito. na pessoa. Perfeito. Inclusive, olha que interessante, porque se você disse que é uma força motriz. Olha, se é uma força motriz, tem que vir antes. Olha a nota que tem, a nota número 2 da página 53. Se vocês quiserem abrir aí o livro de vocês, eu aguardo um pouquinho. Nota número 2 da página 53. Olha aí o que o Dennis Quinn diz aqui, ó. Ele diz assim, ó, abre aspas para ele, ó. A educação pelas musas é pré-científica. Aquela ideia de pré-crítica, né? Olha que interessante agora, ó. Não se envolve com medições ou análises. Não, peraí, que eu acho que eu tô na nota errada, mas. Não, é a nota errada. Mas tem uma nota aqui, então não vai ser do Dennis Quinn. Eu vou encontrar ela aqui, peraí. Ah, achei. É na página 55, nota número 5. Vamos lá, todo mundo, ó. É na próxima, no próxima folha, né? Então tá assim, ó. Observe as palavras de Dennis Quinn. Devo acrescentar, eu sabia que era Dennis Quinn, por isso que eu confundi com a outra nota. Devo acrescentar que as musas não são. Pessoal, e a palavra musas aqui, não se preocupem com o aspecto idólatra, é, sabe, de idolatrar as musas gregas, nada disso. É porque na tradição grega, algumas áreas da formação humana tinha musas. É claro que isso aqui é idolatria mesmo, tá? Eu não tô negando, não. E é claro que o grego, por exemplo, o próprio Homero, né? Quem lembra de cor a primeira frase do Homero? Se vocês são educadores clássicos, não lembrar de cor a primeira frase da Ilíada, vocês estão. Eu vou fazer vocês passar vergonha. Tá tudo gravado aqui. Vou lá pro YouTube, vou botar vocês lá para todo mundo ver. Quem sabe a primeira frase da Ilíada aí? Sem colar, hein? Sem colar. Eu fiz os meus alunos decorarem isso e eles morreram de rir, porque, tipo assim, professor, a musa, né? A primeira frase é
Canta, musa, a cólera de Aquiles, o Pelida. Canta, musa, a cólera de Aquiles. Ou seja, ele é um bardo que vai cantar um poema e ele pede para quem cantar no lugar dele. Aliás, na verdade, ele pede para quem cantar, ele vai cantar no lugar de quem? Da musa. Então é nesse sentido que o Dennis Quinn aqui remete às musas, né? Mas enfim, também tem o aspecto da educação musical, né? No sentido das musas, né? Do museu e tal. Ele diz assim, ó. Devo acrescentar que as musas não são responsáveis pelo treinamento direto dos sentidos. Eu acho que a palavra sentidos que ele quis dizer aqui é no caso dos sentidos, dos cinco sentidos do ser humano, né? Que obviamente são todos eles corporais, né? Essa parte da educação que deve preceder a das musas. Qual é essa parte da educação que precede, ou seja, que vem antes? É a piedade, é a música, obviamente a própria música, né? Aliás, a música não, a ginástica, obviamente a própria ginástica. Então ela é sim uma força motriz. E, por exemplo, tem um outro trecho no livro que eu procurei enquanto você estava falando, Miriam, mas não achei, também não vou ficar procurando, porque demora. Ele fala assim: deve ser muito difícil ler um texto difícil, deve ser muito ruim ler um texto difícil com dor de cabeça. O que significa isso? Que o corpo tem que estar preparado para a parte intelectual e moral, né? E é esse ótimo comentário, Miriam. Boa noite, professor. Então, Boa noite. esse é um ponto que é tão importante e eu vejo isso ali no dia a dia do ânima, né, com as crianças, especialmente nessa parte que o senhor falou na questão das aulas às vezes estar um pouco tediosas, você colocar eles para se alongarem, Uhum. colocar uma criança às vezes para ir no corredor mesmo, beber uma água, ir no banheiro, aqui, esse movimento do corpo já traz ordem, né, para eles, Uhum. para o corpo. Uhum. E a gente trabalha muito essa questão da postura com eles, a questão da reverência também, né? Então a gente tem treinado com eles enquanto uma autoridade entra na sala, a postura deles diante dessa autoridade quando eles chegam. O balé e o jiu-jitsu também tem sido muito interessante para essa questão deles de movimento do corpo, disciplina, postura, né? Porque o corpo ele fala, né? Então, como o senhor falou, quando o aluno ele não tá, quando ele tá com essa postura relaxada, virado de costa para você, tudo isso fala, né? Tudo Quando nós isso fala. trabalhamos com ele a questão da virtude da atenção, o comando da semana, né? Na verdade, a gente falou trouxe muito com eles a questão de enquanto a gente está falando para eles, toda a atenção esteja voltada para a gente. Então, o corpo também. Então, enquanto eu falo, você precisa olhar para mim. Uhum. Você precisa dar atenção. Então, o que, que é comum? Às vezes você está falando e eles estão com a cabeça virada, olhando para o outro lado sem nenhuma atenção. Então, toda aquela parte da movimentação. E tudo isso é ginástica, né? Tudo isso é movimentação. Então, hoje a gente tem a maioria das nossas crianças hoje são meninos. E é até engraçado porque na prática geralmente são mais meninas. Os meninos são naturalmente, né, criados por Deus, muito diferente das meninas. Então, eles são mais agitados, eles têm uma demanda física, assim, muito maior do que as meninas. Sim. Então, na turma da tarde, por exemplo, hoje eu tenho uma turma que só tem meninos, né. Então você percebe que quando você coloca eles para se alongar, você coloca eles para, exercitar um pouco o corpo, nesse dia que eles têm essas aulas, de jiu-jitsu e a gente faz um funcional com eles também um dia da semana, o quanto que, esse corpo exercitado também, essa questão da ginástica, você vê que ordena o corpo deles mesmo. Eles ficam naturalmente mais calmos, eles ficam naturalmente mais atenciosos. Então, é toda uma estrutura do corpo mesmo que vai trabalhando também as virtudes, né? Porque eles exercitam o corpo, modelam as virtudes e isso impacta em todo o aprendizado também deles, né? Sem dúvida. O importante é saber disso, né, Laila? Porque saber disso leva você a agir nesse sentido aí. Leva você a perceber, leva você a se interessar, né? Então, a questão da postura. Eu me interesso pela postura do aluno porque eu sei que a postura está me dizendo alguma coisa. Se está me dizendo alguma coisa, pode ser que esteja me dizendo alguma coisa ruim. Tipo assim, professor. Vou dar um exemplo totalmente assim. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas é bem real, assim, bem real.
Aqui nessa casa, aqui nesse apartamento, esse aqui é um escritório de 2x2, é uma biblioteca, né, de 2x2. Aqui do lado direito aqui tem uma área de serviço. Esse apartamento aqui é muito bom, é muito grande. Então tem uma área de serviço enorme ali. E essa área de serviço aqui é o lugar principal onde fica o nosso cachorro. É um Spitz alemão, um bicho bonitinho só, parece aqueles de televisão. Você sabe, tipo assim, eu já percebi que acontece muito o que eu vou te falar. O cachorro vem aqui, para aqui na frente e começa a latir pra mim aqui. Aí eu levanto e saio e não é nada. Ele não quer brincar, não quer nada. Aí um dia eu cheguei e pensei assim, cara, eu tô achando que esse cachorro, ele tá percebendo que eu tô aqui cansado, sentado aqui o tempo todo, trabalhando muito tempo. Acho que ele vem aqui e me avisa pra eu dar uma volta ali, dar uma volta tomar um café, dar uma volta na varanda ali e tal. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque é uma imagem que ele lê, né? É claro que eu estou exagerando aqui, porque o cachorro não tem essa percepção que a gente tem, mas quando você vê o aluno numa determinada postura, ele está te dizendo alguma coisa. E aí cabe a nós que, sabendo disso, pensando nisso, levando isso em consideração deliberadamente, intencionalmente, cabe a nós, quando é obviamente apropriado e possível, fazer alguma coisa. E aí lembrem-se, o objetivo não é resolver o problema de um aluno que está chateado em sala de aula, porque pode estar achando que eu sou mau professor. Ah, nossa, e caramba, entendi que eu estou falando muito, meu Deus do céu, vou dar um tempo aqui. O objetivo é como que a minha atitude agora leva esse aluno a glorificar o Senhor no corpo aqui, fisicamente, né? Porque a gente, a gente glorifica o Senhor com o corpo, né? Então é esse aí, esse comentário também é relevante por causa disso. A questão também, professor, é que essa, essa visão bíblica do homem, né, a doutrina do homem, o homem ele é criado, né, imago Dei, mas ele sofre as consequências da queda do pecado. Né? Então, nós acabamos colocando o homem como o centro disso e usando os nossos corpos para objetivos objetivos egoístas, né? Então hoje o que nós vemos nosso contexto é justamente isso: o homem utilizando-se do corpo e da ginástica, mais conhecida hoje como educação física, com o objetivo apenas de mostrar o corpo, né? Com o objetivo apenas de apenas bem pecaminoso e corrupto. E uma outra questão também é que os cristãos, eles não têm uma visão bíblica acerca do corpo, e eles têm uma visão fragmentada, né, criando-se aí uma dicotomia. E aí a maioria dos cristãos hoje, eles são muito influenciados pelo gnosticismo, né? Então eles entendem que tudo que envolve a matéria é má. Então a gente vê muitos cristãos que não só não praticam, né, uma atividade física, e aí a ginástica com o objetivo de desenvolver, né, virtudes, princípios, e como também eles não, acredito que isso também, a questão da alimentação é algo importante, e aí o cristão, ele tem uma alimentação desregrada, justamente por essa visão. Ele foca, ele dá uma ênfase muito grande naquilo que é espiritual, e tudo aquilo que é material, ele vai desvalorizando e tendo isso como algo secundário que não deve ser priorizado na nossa vida cristã. Então, isso é importante, são aspectos da queda e que trazem consequências drásticas nas nossas vidas hoje. Não, e é importante esse seu comentário, Wesley, porque pense assim, por exemplo, não apenas o aspecto da queda, mas o Satanás, o diabo, porque, por exemplo, você falou dos tempos modernos aí, né, que as pessoas gastam tanto por exemplo, academia, é, produtos para emagrecimento, essa indústria toda, né? Eu poderia citar 200 coisas aqui, mas a indústria da beleza, da estética física, né? E aí tem vários campos, né? Tem aspectos de cirurgia estética, tem os aspectos de esporte, enfim, quaisquer que sejam.
E aí sim, você tem o problema da queda, que já é natural nosso, mas tem um problema nosso contemporâneo, que é essa busca por um, um, olha só que interessante, eu vou até dizer, não é exatamente um cuidado com o corpo, é um uso do corpo. O corpo passa a ser um instrumento para si mesmo. Então é com o corpo que eu consigo, por exemplo, lembra que eu falei agora, a gente falou, várias pessoas falaram aqui, sobre o corpo, a linguagem do corpo, o corpo fala, né? Tem até um livro, inclusive, famoso chamado O Corpo Fala. É, olha que interessante, você acha o quê? Você acha que uma pessoa que vai à academia e que fica, vou até usar as expressões dele, né, fica sarado, lá com a barriga de tanquinho lá e tal, você acha que essa pessoa não está usando o corpo para falar, não? Mas é lógico que tá, né? É lógico que tá. Por exemplo, se você compra um carro mais caro, assim, claro, eu também queria ter um carro mais caro, lógico que eu não tenho dinheiro para comprar, eu queria ter uma Mercedes, mas vai ter gente que vai deixar de fazer certas coisas para ter a Mercedes por causa da imagem, porque a imagem fala. E isso, a gente precisa vencer isso. E o gnosticismo realmente, menção muito interessante, até citei aqui o Eric Fögelen, que é um cristão, um autor cristão que ajuda a gente a compreender o gnosticismo de uma forma que ninguém pensa, né? Mas olha só que interessante, por exemplo, a igreja também, aí eu só posso falar da minha, mas eu imagino que a minha também não seja exatamente muito diferente das demais. Mas a igreja tem isso também, né? Tipo, por exemplo, imagina, é, é, vai ter uma festa na igreja, um evento, uma comemoração qualquer que seja. Aí você tem todo tipo de alimento que faz mal, todo tipo de bebida que faz mal, né, refrigerante, enfim, sucos, esses sucos aí enlatados e tal. E assim, eu tô falando isso num certo. Eu percebo o exagero, porque, assim, às vezes eu fico pensando que um pastor de uma igreja vai pensar, cara, você tá exagerando, pelo amor de Deus, né, bicho? Deixa o povo comer o salgadinho dele lá, deixa o povo comer a coxinha lá. Agora, olha só, vou fazer um comentário interessante de uma experiência pessoal. Olha que interessante isso. Eu nunca na minha vida havia me interessado por alimentação, por saúde, como eu tenho me interessado nos últimos anos. E eu cheguei à conclusão há pouco tempo atrás que é exatamente uma percepção de como que eu sou integralmente criação de Deus, integralmente imagem do Senhor e integralmente alvo do amor de Cristo e da obra dele na cruz. Então, esse cuidado com o corpo, ele vai muitíssimo além do que a gente tem dito, tem falado. E é claro, claro que isso aqui daria um livro inteiro, daria um curso inteiro, daria talvez um projeto de teologia dentro dos seminários para que os pastores tivessem essa visão, essa teologia do corpo, vamos dizer assim. Talvez até exista essa expressão, né, a teologia do corpo, né? A Sami tem um comentário aqui, ó. Essa questão de alimentação também é um ponto basilar. No contexto escolar, mesmo dependendo do que a criança consome, um lanche com excesso de açúcar vai deixá-lo mais agitado e, consequentemente, mais desafiador o autocontrole. Olha que interessante. O tipo de alimento que você come pode interferir, inclusive, no projeto bíblico da escola de ajudar o aluno a ter disciplina e autocontrole. E aí é engraçado, né? A mãe pode falar assim: ah, mas o meu filho chega em casa agitado e fica pulando aqui igual um doido e tal, quebra tudo e não sei o quê. Essa escola cristã clássica não está ajudando meu filho a ter um pouco de autocontrole, não? Nossa, mãe, tá assim e tal, né? Mas a gente tem percebido que a senhora coloca, por exemplo, lá na lancheira dele, né? Então aqueles alimentos não vão ajudar, não sei o quê. Então são muitas coisas, né? São dimensões que aos poucos a gente vai incorporando e a vida da gente vai mudando. Eu sou uma prova viva da mudança que a educação clássica faz quando a gente tem uma dimensão completa do ser humano. É aquilo que eu falei, né? É uma doutrina do homem, né? Outra coisa também, professor, é a questão das virtudes que vão desenvolvendo com a prática de atividades da ginástica, que é persistência, resistência, e uma questão que eu vejo também é que isso vai orientá-los com relação ao amor ao próximo. Né? Eles não vão ver a atividade, a ginástica, ou até mesmo um esporte, por exemplo, o jiu-jitsu, como uma batalha, como um jogo apenas, né? Eles vão sempre colocar o outro como superior. Né? Então, a preocupação maior não é o ganhar,
A preocupação maior não é apenas mostrar que subiu ao pódio ou que teve uma boa desenvoltura, mas a maior preocupação ali é que ele cumpra os mandamentos de Deus, ele obedeça aos mandamentos, e um desses mandamentos é o amor ao próximo. Essa ideia de Paulo lá em Filipenses 2, principalmente no capítulo 2, né? Eu acho que é o capítulo 2 que fala: todos vocês considerem o próximo como superior a si mesmo, né? Isso é tão incrível, sabe, Wesley? Porque é, é, veja que interessante, né? Se eu considero alguém superior a mim, eu imediatamente modifico o meu compromisso com essa pessoa. Imediatamente. Imediatamente. E, aliás, é exatamente por isso que a gente dá menos esmola do que deveria dar. É exatamente por isso que a gente ajuda menos pessoas do que a gente deveria ajudar. A gente dá menos conselho do que deveria dar. E a gente ouve menos conselho do que deveria ouvir. Ah, eu vou dar. Eu não estou dizendo que é consciente, não, tá? Mas assim, você vê a pessoa na rua e você fala assim, poxa, cara, assim, agora é uma confissão aqui, já que é o momento. Hoje aconteceu isso comigo, talvez uma hora antes dessa aula. A gente tinha acabado de jantar aqui em casa, e aí eu falei com minha esposa, tipo assim, eu vou correr aqui do outro lado, aqui nas lojas americanas, que vou comprar uma sobremesa ali, uma caixa de chocolate ali. Chego lá na caixa, nas americanas, tinha 4 pessoas na porta. Essas pessoas são pessoas que convivem aqui nessa região aqui onde eu moro, são moradores de rua, são moradores de rua, e todos os 4 são trans. Todos os 4 são trans. E às vezes eu fico sentado num café que tem aqui na minha rua, e aí eles passam e ficam, aí pedem alguma coisa e tal. Um dia desse, inclusive, a pessoa falou assim: você é pastor? Aí eu falei assim: não, não sou não. Eu até brinquei, eu falei assim, mas muita gente me chama de pastor, mas não sou não. Aí a pessoa falou assim: porque você está com cara de pastor aí, sentado aí, lendo. Você está lendo a Bíblia? Eu falei: não, estou lendo a Bíblia, não, estou lendo um livro aqui e tal. Então, assim, até dei um papo, conversei e tal, comprei um salgado no dia. Só que na hora que eu fui lá comprar esse chocolate agora ali, eu olhei para os 4 que estavam ali parados na frente e eu identifiquei imediatamente: eles são inferiores a mim. E eu não preciso nem mesmo conversar com eles. Peguei o telefone e fingi que estava ligando para alguém. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui? É que se eu aprendo a considerar o próximo como superior a mim mesmo, que é um mandamento bíblico, e faz parte também de uma doutrina do homem, porque se eu estou falando do homem, do próximo, ao mesmo tempo eu tenho um compromisso diferente. Por exemplo, eu trabalhei em escola a vida inteira, trabalho até hoje, e todas as vezes que o meu supervisor, meu superior passa por mim, a minha postura física imediatamente se coloca diante de alguém que eu considero superior a mim. Parece hipócrita? E é hipócrita? Mas, mas e se eu trocasse isso para todo mundo? E se eu passasse a olhar as pessoas todas como superiores a mim, né? Sami comenta aqui. Nayara comentou ali: o glúten é tão rotineiro nos lanches pode desencadear agitação psicomotora, dor abdominal, tanto os alunos comem na escola e a mãe é chamada porque é engraçado, né, Nayara? O menino tá com dores lá e aí o que foi que aconteceu? Foi a comida, né? A Nayara, inclusive, a Nayara é mãe educadora e é interessante, viu, Nayara? Porque assim, tudo isso que a gente está falando aqui é exatamente a visão que a gente tem que ter em casa com os filhos. Aqui em casa, por exemplo, os nossos meninos, a gente também aqui é homeschooler, né? As aulas dos meus filhos começam às 10 horas da manhã. Que horas que eles acordam? 9h40, 9h35? Não, eles acordam todos os dias no mesmo horário, 7h45, para estarem prontos para o dia às 8 horas da manhã. Isso é disciplina corporal. A hora de dormir é a mesma, independente da idade. Claro que há exceções. Aqui em casa a gente consegue conceder muitas exceções, porque os meninos aqui são muito bons. Fazem muita troca com a gente, muito negociadores, né? Mas então, tudo isso é também para nossa. Inclusive, hoje eu vi um vídeo de uma mulher que eu sigo na rede social, ela é mãe educadora, ela é muito famosa, ela tem muitos seguidores, eu esqueci o nome dela agora, é uma moça que tem uma pintinha aqui, talvez a Nayara, que deve seguir ela, deve lembrar. E ela falando sobre o número de horas que ela fica com os filhos, que aumentou depois que ela passou a fazer educação domiciliar. E num outro vídeo dela, não é a Bruna Bugano é uma amiga minha que trabalhei com ela, inclusive. Mas não é. E a Bruna tem uma pintinha mesmo aqui, realmente. Não é a Bruna, não, Sammy. Esqueci qual é o nome dela. A Bruna é de Brasília, inclusive. Trabalhei com ela numa escola.
Você sabia que a Bruna Bugana passou a fazer educação domiciliar por minha causa? Eu acho isso tão interessante, eu acho isso tão legal. Yasmin, é essa aí mesmo, Mônica, Yasmin. E aí tem um outro vídeo dela que ela fala assim, que o que ela faz em casa muda a rotina dela, porque ela tem com ela em casa os filhos dela. Então tudo muda, ou seja, o outro passa a ser muito mais importante do que eu. Tudo muda por causa da criança ali dentro. Um problema que tenho enfrentado com os lanches aqui são os sucos de caixinha. Sempre optei para emergências pelos rótulos 100% suco de fruta, mas agora todos eles estão vindo com 30, 40% suco, pera, maçã e tal, que tem um teor muito alto de açúcar. Na verdade, assim, Sam, eu acredito assim, existe aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente não deve nem se preocupar, porque não tem como a gente fazer, né? As famílias têm as suas liberdades de enviarem. A Sam, acho que, não tá, acho que a Sam acabou saindo aqui Ah, não, tá aqui, Sam, tá aqui. É porque eu fiquei procurando pessoas que estavam com a câmera desligada. Acho que tem aquilo que a gente faz, pode fazer, e tem aquilo que a gente já não pode mais fazer, né? Então, assim, por exemplo, é difícil, inclusive, até essa questão da emergência. Nossa, quando eu levava a criança para a escola antigamente, tinha muito isso de não ter comprado nada na noite anterior, não ter preparado nada do lanche, pingar no mercado ali e comprar literalmente qualquer coisa. Às vezes pegava uma fruta, né? Mas enfim. Tudo isso tem a ver com o corpo, tem a ver com a ginástica, tem a ver com o que a gente está pensando. E agora pensa como que é interessante, né? O fato de vocês estarem fazendo essas considerações significa que vocês estão levando isso em consideração, né? Como que vai ser a prática de vocês em sala Eu de não aula? sei se vai dar para me ouvir, porque meu microfone está com defeito. Dá para me ouvir? Dá para ouvir. Uhum. Dá para ouvir? Na verdade, a observação que eu estava fazendo do suco não é nenhum problema usar o suco de caixinha, mas é o rótulo limpo que não é mais limpo, né? Ah, sim. Então, é 100% suco da fruta. Só que aí, quando você olha a composição, 30 ou 40 é maçã ou pera, e o restante, o complementar, é que é o suco da fruta principal. Então, há um movimento de, mesmo numa opção que era para ser saudável, tá carregada de algo que vai descontrolar a criança, né? Tem esse aspecto também, né? Porque assim, a indústria é criativa o suficiente para mudar isso o tempo todo com o objetivo do lucro, né? Que assim, não é o tema, mas o lucro é justo, é válido no limite que tiver sido estabelecido, mas é verdade, isso aí realmente a gente vai perdendo o controle, né? Agora sim, é claro, a escola pode controlar dentro do limite, inclusive até financeiro, porque custa mais caro, infelizmente, né? Alimentar bem custa mais caro. A escola consegue controlar a alimentação dada dentro da escola é uma alimentação balanceada, uma alimentação melhor, as atividades. Assim, aliás, tem um detalhe: a Anima está em processo de montar o seu currículo. Tudo isso tem que estar contemplado no currículo. O aspecto, por exemplo, quando vocês fizerem o currículo completo, se vocês, considerando que vocês vão adotar o paradigma PGMAFT como currículo, ao fazer o currículo, vocês têm que ter lá os 6 pontos detalhados. Então, todas as considerações que a escola vai fazer, todas as ações dentro da perspectiva da ginástica. E aí vai estar lá. Nós utilizamos tal ou qual alimento, tal ou qual exercício, exatamente por causa de uma visão, né, de que o corpo é também imagem e semelhança do Senhor e tal. E é legal porque isso também se torna evangelismo, né? Porque depois uma família vai falar, como assim o corpo? A pessoa vai sentar lá na sala do Wesley lá para conversar sobre isso e ele vai acabar podendo evangelizar a família também. Mas é isso, estou falando muito, deixa eu deixar para vocês aí. Miriam. Só para fechar rapidinho, é engraçado porque a gente vê pessoas de outras religiões tendo mais prudência em relação a isso, mas mais por uma questão ah, não é nem doutrinária, é dogmática, né, e o zelo pelos dogmas da religião, do que no sentido de que realmente é para glorificar a Deus, né? Uhum. Os adventistas mesmo, eles têm um cuidado muito grande com a alimentação, né? E a gente vê que é mais uma questão doutrinária do que a questão de entender que o corpo, né, é templo do Espírito Santo e que a gente deve cuidar dele. Já pensou se você for responder a tudo que você responder, você fala assim, por que você faz isso? Obediência a Deus. Por que você faz aquilo? Obediência ao Senhor.
E tudo passa a ser mera obediência a Deus. É mera obediência ao Senhor. Tudo passa a ser porque é um mandamento bíblico, porque eu aprendi nas Escrituras, porque agrada ao Senhor, porque o corpo é do Senhor, porque o corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, tudo com motivação correta se torna agradável ao Senhor, né? Se a Letícia não fizer nenhum comentário hoje, eu vou achar muito estranho, viu, Letícia? Oi, Marlon, tudo bom? Boa noite a todos. Joia. É, eu sou até suspeita para falar sobre ginástica, porque eu adoro, pratico esporte desde sempre. Então, assim, aula maravilhosíssima, não tenho nem o que falar, só elogiar no caso, e não tenho muitas perguntas, né? É uma aula sensacional. Não tenho muito o que dizer mesmo hoje, não. É uma aula que eu Eu achei que você achei fosse anotar, excelente. achei que você fosse anotar alguma pergunta quando eu mencionei o Aristóteles lá na aula. Eu falei assim, opa, agora a Letícia vai anotar a Não, pergunta. você citou Aristóteles de forma direta, né? Quando você fala do hábito, Aristóteles ele tinha a ética por hábito, né? É uma Sim. questão de atividade, de algo que deve ser feito, né? Então, assim, você citou indiretamente, aí interessante. É uma questão de deliberação, né? É incrível. É exato. Eu acho isso muito rico, porque assim, nossa, assim, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não é o momento, mas eu sempre gosto de brincar e dizendo para os meus alunos que, assim, se a gente for sentar para tomar um café, eu falo essas coisas. Mas assim, gente, a vida a gente transforma com a educação clássica, de verdade. Assim, não é demagogia, não é tentar vender curso online, sabe, de internet, não é convencer ninguém com gatilhos mentais. Assim, de verdade, a vida muda quando a gente passa a ter uma visão de mundo essencialmente bíblica, né? Que é exatamente isso que é uma educação cristã clássica, uma visão de mundo essencialmente bíblica, né? Então, quando eu falei aqui da questão da deliberação, no caso do Aristóteles lá, e assim, tomando aí de empréstimo essa visão dele, gente, a vida da gente se transforma em uma vida completamente mais leve quando as coisas passam a ser motivadas, deliberadas por uma fonte que é incontestável, a fonte é o Senhor, né? Já para pensar assim, não existe momento. Eu tinha até, estava aqui na minha parede há pouco tempo atrás, aquele versículo em que Jesus fala sobre a paz, né? Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então, assim, quando você está guiado por uma paz, né, por uma motivação que é o próprio Cristo, que é a própria palavra de Deus, aí essas coisas viram uma deliberação até mesmo mais fácil de fazer, né? Então, por exemplo, eu vou criar hábitos assim, eu vou criar hábitos por causa da deliberadamente por causa da minha visão de mundo bíblica, né? Sam me comenta aqui, ó, professor, podemos colocar nesse bloco da ginástica o uniforme, a roupa alinhada, mais confortável, uma composição harmoniosa ou fica especificamente no campo da beleza? Interessante a pergunta porque tem muitas coisas que vão em vários campos. Esse daqui, por exemplo, é um deles. Você pode pensar no aspecto não apenas estético do uniforme, né, no caso da beleza. Você pode pensar no caso, por exemplo, do uniforme que pode glorificar o Senhor. Então aí você vai escolher os uniformes a dedo, né, para colocar, por exemplo, nas meninas, principalmente nas meninas, nos meninos também, é claro. Você tem a questão das cores que podem indicar uma mensagem. Você tem a questão do símbolo da escola que vai no uniforme. Você tem a questão do uniforme ser confortável, né? Ele entra, sim, com certeza na ginástica. Mas é interessante, a pergunta é tão rica, porque a pergunta pensa assim: é, parece que a gente está tentando compartimentalizar as coisas para poder falar assim, ó, pega aqui, professor, dá um checklist aqui na minha escola cristã clássica, tá vendo aqui que eu marquei aqui que o uniforme está na ginástica? Mas é exatamente isso que a gente tem que ter, a deliberação. Ó, enquanto eu estou pensando no uniforme, eu não estou pensando no uniforme por causa de uma consideração pragmática, de uma consideração financeira. Tudo bem, isso deve ser levado em consideração, porque fica até mais fácil para as famílias, né? De uma consideração, por exemplo, é, utilitarista para aquele específico momento. Ou então, por exemplo, eu não posso usar o uniforme do tipo tal porque a empresa que vai fazer o uniforme não consegue fazer com esse tecido, então vou mudar o uniforme. Não é disso que a gente está falando. É de deliberar. Aliás, até a ideia de falar sobre o uniforme, tá de parabéns a Sam, porque só de mencionar o uniforme, que inclusive eu não cheguei a mencionar em nenhum momento, já leva em consideração uma percepção da ginástica, uma percepção da cultura do corpo do modo correto, da postura. Ó, por exemplo, a escola católica que eu trabalhava, é, na sexta-feira, acho que não sei se era a primeira ou a última sexta-feira do mês, que tinha missa, né?
Então, até 9 da manhã não havia aula, cancelavam lá a primeira e a segunda aula e tinha missa. E os alunos tinham um uniforme que era de gala, que eles chamavam, né? Então tinha o terno dos meninos e tal, as meninas com uma saia diferente. Isso é rico demais numa tradição clássica. Então faz todo sentido, o Sam tem toda a razão. Está no campo, sim, da ginástica, por causa da questão da postura, da ordem, está no campo da beleza, está no campo da mensagem, né? A Neuma diz aqui, ó, eu dizia isso, que o homeschool me transformou, pois depois descobri que o que me transformou mesmo foi a educação cristã clássica. Depois que você conhece, muda tudo mesmo. Nem todo homeschool é educação clássica, né? É claro, mas a maioria é, né? E também existem modos diferentes de fazer a própria educação clássica. Mas você tem razão, acho que é porque a educação clássica ela tem um ancoramento talvez mais identificável, né? O homeschool pode ser uma coisa do tipo, viajei para a Índia para ser missionário por 2 anos e meus filhos não frequentaram a escola porque era perigoso o bairro e acabou ficando em casa mesmo. E aí minha esposa ensinava português, um irmão lá ensinava matemática. E no final das contas eles não fizeram homeschool, mas fizeram homeschool. Então, por isso que a educação clássica é mais rica nesse sentido. Talvez tenha sido mesmo, a transformação tenha vindo mesmo pela educação clássica, né? Muito bem. O que mais vocês podem dizer por aí hoje? O que vocês têm mais aí para comentar? O Bruno chegou ali, chegou no final, trouxe um chocolate para cada um, é claro, como pagamento pelo atraso. Vocês vão perceber que eu menciono muito chocolate na sala de aula, mesmo como uma brincadeira. Esse aluno que não traz chocolate para o professor é meio suspeito, hein? Antigamente era uma maçã, né? Mas hoje em dia a gente é moderno, né? Então traz chocolate. Ó, quero dizer para vocês que quero pedir para vocês para continuarem lá no privado mandando perguntas, né? Hoje uma irmã mandou uma pergunta sobre literatura, né? Foi uma pergunta muito rica, muito interessante. E é legal, né? Porque cria um desejo maior aí de aprender constantemente, né? Obrigado, Nayara. Obrigado. Professor, então, só uma pergunta. Diante do cenário que a gente está vivendo, então, eu creio que nessa perspectiva a gente está caminhando para um colapso, porque nós vivemos hoje em tempos onde a tecnologia cada vez mais está minando a questão da ginástica. Por exemplo, a gente precisava anteriormente se deslocar, né, de algum modo para ir na casa de alguém, a gente precisava se deslocar para ir no mercado, e hoje o que a gente vê é que tudo isso está sendo minado aí pela tecnologia. Hoje eu vi um banner de um supermercado falando sobre uma compra delivery, né? Você fazia a compra de casa e aí já entregava. Então, até o fato de você deslocar e fazer uma breve caminhada ali, né, já está chegando em um ponto onde não vai mais existir. Então, como essa atividade física, a ginástica, ela faz com que nossa parte cognitiva, né, desenvolva, haja desenvolvimento de virtudes e outras questões. Nessa perspectiva, nós estamos vendo, então, que a sociedade está caminhando a passos largos para um colapso quanto a essa questão. O único erro que você cometeu aí, Wesley, foi falar que está caminhando a passos largos, né? Porque quem dá passo largo é quem ainda tem um pouco de atividade física. Talvez seus passos largos eram lá atrás, a gente está caminhando agora lentamente, mas na verdade, assim, eu acho o seu comentário pertinente e ele tem sentido e ele tem uma motivação realista, mas eu queria te fazer uma proposta para você pensar numa coisa que eu, inclusive hoje mais cedo, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, ele tem prazo limite, ele tem um prazo determinado. A gente não vai dar conta, Wesley, de viver assim mais não. A gente não vai dar conta de comprar a compra pelo celular mais. A gente não vai dar conta de ler o livro no celular ou no computador mais. A gente não vai dar conta mais de pegar notícia no celular, a gente vai querer voltar para comprar o jornal na banca. A gente não vai dar conta mais de ficar lendo blog, a gente vai querer voltar para as revistas. E eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Só que
O que eu acho mais interessante sobre tudo isso é que isso já está acontecendo, claro, numa escala imperceptível ainda. Eu sigo alguns perfis no Instagram outra coisa também que eu ganhei da educação clássica, né? Não tinha isso antes, não. Eu sigo alguns perfis no Instagram de, de pessoas que foram morar na zona rural e aí abrem lá um perfil no Instagram para ensinar, né, como plantar, como viver do campo ali. Eu vi uma pesquisa esses dias, eu deveria ter anotado, porque eu sabia que eu ia citá-la várias vezes e não anotei. Então agora não sei como é que eu vou encontrar de novo. Mas eu vi, na verdade, o problema é esse, é que eu ouvi o comentário falava da pesquisa, mencionava o nome do autor da pesquisa e eu não anotei, então agora já era. Mas eu vou encontrar isso, acho que se procurar, encontro. Eu vi uma pesquisa há pouco tempo atrás dizendo que nos Estados Unidos, essas coisas sempre vêm dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem havido um crescimento, um crescimento da venda de celulares que não são smartphones, aqueles celulares antigos, os famosos tijolões, né? Tijolões que a gente chamava antigamente. Tem havido um crescimento na venda desses celulares. E eu vou falar uma coisa para vocês, vai deixar vocês de boca aberta. A faixa etária das pessoas que têm procurado mais esses aparelhos é a faixa etária jovem. Aí eu não sei se é a faixa etária jovem dos pais que estão forçando os filhos a terem esse tipo de celular só para poder encontrar ali na festa, na balada, na saída e tal, por uma questão de segurança. Miriam, obrigado, fica à vontade. Ou se é uma questão mesmo de que os próprios adolescentes, jovens, estão cansando, né? Mas enfim, eu quero te dizer que é, o Bruno diz nada, não tenho nada contra quem usa o Kindle, o meu tá bem aqui do lado. Mas se bem que o Kindle tem um detalhe, o Kindle tem uma ideia assim por trás dele, eles chamam de papel eletrônico, né? E posso até dizer uma coisa interessante sobre o Kindle. Eu fui um dos primeiros compradores de Kindle há quase 20 anos atrás. Vou te dizer uma coisa sobre o Kindle. O Kindle não fez sucesso quando ele tentou deixar de ser exatamente o tal do papel eletrônico que foi o original lá atrás. O Kindle Fire, por exemplo, não vendeu nada. O Kindle Paperwhite não é o carro-chefe deles, enfim. Em minha caminhada cristã e pastoral, em mais de uma década na pós-modernidade, não possuo um livro em PDF. É interessante isso, Bruno. Inclusive, eu aprendi muito sobre isso quando eu fiz um curso de finanças pessoais segundo a Bíblia. E um dos capítulos chamava Honestidade. E aí o autor propõe uma honestidade completa, assim, né? E no dia que eu li o texto sobre honestidade completa, a primeira coisa que me veio à mente foi esse lance de PDF, livro em PDF, né? Eu ainda não decidi espiritualmente se isso é pecado ou não, mas eu concordo que, assim, eu prefiro o livro em papel, exatamente por essa questão de evitar, por exemplo, o digital, né? Evitar a tela. Então, assim, eu concordo com o seu comentário, Wesley. Não está errado, não. Não estou dizendo que o seu está errado e o meu está certo, não, de jeito nenhum. Mas eu estou achando que nós estamos passando por um momento curioso. Tem acontecido muita coisa, talvez assim, eu estou procurando, né? Quem procura acha, como diz o ditado, né? Mas tem acontecido muita coisa nesse retorno a uma vida menos moderna, menos. Eu, por exemplo, já tenho usado uma expressão entre os meus amigos, as pessoas mais próximas, assim, eu vou falar aqui porque é uma vez só, a gente não. Mas assim, eu já digo que eu parei de viver, eu voltei a ver, não, eu mudei para o século XVIII. Assim, por exemplo, eu faço uma consulta sobre texto, autores, eu não quero mais saber de autores modernos. Para mim, perdeu o valor, assim, tipo, eu vou ler o autor moderno, porque ele pode ter algum ensaio. Por exemplo, o próprio autor aqui, nossa, é moderno, não tem como, né? Mas eu acho que a gente tem que. Eu acho que a gente vai conseguir resgatar a humanidade. Isso vai só nos mostrar mais uma vez que nós somos realmente feitos à imagem e semelhança de Deus, porque tem muita coisa que está acontecendo por aí que está tirando a nossa humanidade, né? E tirar a humanidade é uma arma maligna, né? Enfim, mais uma vez falei demais. Gente, tá na hora de a gente encerrar? Só acrescentar esse final, porque eu achei interessante a discussão, é, é mais uma questão de que o ser humano ele foi feito para aquilo que é real, né? Ótimo. Para aquilo que é real. A tecnologia, a despeito de todo o serviço que ela traz, que é fundamental, ainda assim o homem ele precisa daquele contato mais próximo com a coisa em si, sabe? Com a matéria, com o outro, enfim. Do contrário, sente-se sempre aquele distanciamento, né? Percebe-se uma linha divisória ali, sabe? Então eu vejo mais como uma característica da própria
natureza do ser humano, sabe? Do próprio ser de viver mesmo. É intrínseco, né? Não sei se vocês ouviram falar de uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás, logo quando a internet foi criada, logo não, um pouco depois. Um repórter fez um experimento e ele passou um ano. Eu não sei se ele concluiu o experimento, não, mas o objetivo era passar um ano dentro de um apartamento em Nova York e não sair absolutamente para nada nenhuma vez. E ele teria que viver de tudo que ele conseguisse comprar na internet. Hoje em dia seria ridículo isso, né? Hoje em dia realmente isso é completamente possível, né? Mas ele fez esse experimento na época exatamente para mostrar que, olha só que coisa incrível, incrível no sentido negativo, para mostrar que ninguém precisava de nada real, de nada do mundo, assim, tipo, eu não preciso ir lá na padaria, eu posso mandar o cara vir trazer para mim aqui. O que obviamente não tira o aspecto realista da própria comida que você está comendo, do dinheiro que você está pagando e tal. Mas a Letícia tem muita razão, é intrínseco isso ao ser humano, né? Pessoal, ótimas conversas, hein? Acho que as conversas são tão boas quanto a aula, né? Quanto a leitura do livro. Mas é o seguinte, vamos encerrar então, já estamos aí no nosso horário. E mais uma vez vou colocar os vídeos lá. Muito provavelmente eu não vou colocar mais hoje, porque já está um pouco mais tarde, mas vou colocar os vídeos lá. Vocês receberam aquela. Eu fiz uma playlist bem bonitinha lá, né? Com as cores e tal. E aí tem todas as aulas, todos os vídeos, exceto a primeira aula que a gente não gravou as perguntas, mas a partir de então a gente continuou gravando. E aí então vão estar lá também na playlist a partir de amanhã, tá joia? Então, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Na quinta-feira, então, a gente segue fizemos hoje a ginástica e seguimos para a música. Para lembrar quem vai fazer as leituras, vai começar na página 58 e é bem curtinho, né? 58, 59, 60 e 61. 4 páginas para vocês lerem. E outra coisa, deem atenção às notas de rodapé, porque as notas de rodapé desse livro aqui constroem uma bibliografia imensa e impressionante, tá certo? Eu até fiz uma brincadeira comigo mesmo. Eu vou descansar só o dia que eu conseguir montar uma biblioteca baseada nessa bibliografia aqui. E aí sim, a gente vai estar bem mais adiantado. Um abraço para vocês, pessoal. Deus abençoe, tudo de bom para vocês e até quinta, tá joia? Boa noite, professor. Boa noite, Boa meus noite. irmãos. Até quinta. Boa noite. Boa noite.